Olá, turmas do primeiro ano. Aqui novamente quem fala é o professor Guilherme, professor de arte. Eu vim falar aqui com vocês sobre a atividade do próximo roteiro que vocês vão receber, roteiro número 2. Vocês vão encontrar lá mais para o final do roteiro a atividade número 18, tá certo? E a atividade número 18 é a atividade de arte. Ela está dividida em duas partes, tá certo? Então eu vou falar para vocês neste vídeo sobre a primeira parte da atividade. Vou ler aqui com vocês o texto da atividade. Durante o vídeo vocês vão acompanhando as imagens, certo? E eu vou explicando para vocês, preste atenção. Vincent van Gogh foi um pintor holandês que nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Ele usava linhas e pontos para criar texturas. Suas pinturas são ricas em texturas que ele fazia com linhas coloridas. Enquanto estava vivo, ele só conseguiu vender um único quadro. 100 anos depois, no final do século XX, suas obras começaram a ser vendidas por milhões de dólares. Vincent van Gogh é famoso por seus impressionantes autorretratos, bem como pelas pinturas de flores e de belas paisagens, como A Noite Estrelada. Ele trabalhava com muita energia e entusiasmo, usando pinceladas fortes e bruscas. Van Gogh exerceu grande influência no movimento artístico chamado expressionismo, em que o artista demonstra as emoções despertadas nele por objetos e acontecimentos. Então, pessoal, se vocês já ouviram falar do Van Gogh, ou se vocês não ouviram, Van Gogh é um pintor muito famoso. Só que na época que ele estava vivo, que ele trabalhava e que ele fazia suas obras, ele não teve sucesso. Ele fez trabalhos muito bons, mas ele não foi reconhecido. E isso acabou gerando nele tristeza. Ele era uma pessoa muito sentimental, certo? Ele é conhecido por isso. E as obras dele só foram a ser reconhecidas como obras boas, obras que as pessoas admiravam depois que ele faleceu. E desde então a gente trabalha com esse artista, a gente explora esse artista muito também nas aulas de arte, tá certo? Hoje ele é muito famoso, mas na época que ele estava vivo ele não chegou a ser famoso. Aqui fala que ele usava muitas texturas. Então, como no vídeo passado eu já expliquei para vocês o que são texturas. Texturas é quando você passa a sua mão em alguma coisa, né, e você sente aquele material. Então a roupa tem uma textura, a sua mão, os objetos, a mesa, o computador, o celular, cada coisa tem a sua textura, você percebe no toque. E o Van Gogh, como ele usava muita tinta, umas pinceladas muito marcadas, acabava gerando uma textura na obra dele. Hoje nós não podemos chegar no museu onde tem os trabalhos dele e passar a mão, para que ele fique preservado, então ele é protegido, tá certo? Mas se você fizer uma pintura, você vai perceber que ele fica uma textura. Você passa a mão depois de seca e tem uma textura da tinta. Então é essa mesma coisa, ele ficou marcado por isso. As obras dele você consegue perceber através de sua visão que tem muitas texturas na obra dele, tá certo? Então ele fez autorretratos, que ele olhava no espelho e fazia a si mesmo. Ele fez retratos de outras pessoas e também fez de muitas paisagens, como vocês podem perceber aqui que eu vou colocando no vídeo para vocês verem, tá certo? E sempre com muito sentimento. Ele era uma pessoa muito sentimental, então o sentimento que ele tinha sobre as coisas, ele colocava aquele sentimento no trabalho dele, para demonstrar se ele estava triste, alegre, ele estava com medo e por aí vai, tá certo? Se vocês entrarem neste link que tem no roteiro, vocês vão ter mais informações sobre ele. Mas como ele é um artista muito famoso, se você escrever Van Gogh no Google, você vai encontrar muita coisa do trabalho dele, tá certo? Tem até filmes, documentários, muito material feito para reconhecer que esse artista foi tão importante para os outros artistas que vieram depois dele, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês como vai ser a atividade falando sobre o Van Gogh, falando sobre o trabalho dele, tá certo? Vocês vão descer um pouco, vocês vão acompanhar comigo.
Preste muita atenção e faça com capricho. Pessoal, faça com atenção, com cuidado. Vocês têm tempo, então não precisa de pressa. Faça com concentração, tá certo? Faça o seu melhor, que nós acreditamos que vocês conseguem fazer muito bem feito essa atividade, tá certo? Então a atividade diz o seguinte: observe a imagem da obra de Van Gogh e os tipos de linhas que ele utilizou. Agora use a imaginação e desenhe no verso desta folha, ou em uma folha de sulfite, uma noite estrelada, utilizando vários tipos de linhas, assim como o artista. Pinte bem colorido. Então, pessoal, a imagem que vocês veem aí é da obra do artista que a gente falou, Van Gogh. A imagem, a obra se chama Noite Estrelada. Então vocês vão observar as cores que ele usou nessa obra, que eu vou colocar aqui também no vídeo para vocês, como ele pintou, a direção das pinceladas. O que tem nessa imagem? A gente pode perceber uma noite estrelada, é lógico. Tem o céu, tem uma parte da paisagem, tem uma parte da cidade. Então, provavelmente, ele estava num lugar onde ele conseguia ver essas coisas, ele reproduziu na sua pintura. Ao lado da imagem, a gente tem tipos de linhas, tá certo? Tem as linhas retas, espirais, curvas, quebradas, sinuosas, linha horizontal, vertical, inclinada, linha ondulada. Se você olhar para as linhas que tem e para a obra do artista, você vai ver que ele usou essas linhas na obra dele. Você consegue perceber? Ó, a linha espiral, você olha para o céu, não tem várias espirais nas nuvens? Então tem essa semelhança, então olhe com atenção. Então o que vocês vão fazer? Vocês podem usar a parte de trás da folha do roteiro, ou se você tiver uma folha sulfite em casa disponível, você pode usar essa folha sulfite. Então, com a folha deitada, você, na posição paisagem, você primeiro vai desenhar, tá? Desenhar uma paisagem, tá certo? Pode ser de noite, pode ser de dia, né? No caso do artista ele fez à noite, então você vai observar essa paisagem e vai fazer a sua paisagem. Pode ser um lugar que você conhece ou um lugar que você imaginou na sua mente, tá certo? Você vai usar essas linhas que está aqui ao lado da imagem, tá certo? Da forma como você achar melhor. Então olhe para a paisagem, para a obra do artista Van Gogh, Noite Estrelada, e crie a sua paisagem. Então o que tem nessa paisagem? O céu, uma parte da cidade, as montanhas. Então depende do lugar que você vai fazer a sua paisagem. Use todo o espaço da folha, tá certo? Como se sua folha fosse a sua tela. Faça com lápis grafite e depois você pegue os seus lápis coloridos, ou se você tem giz de cera, você também pode usar giz de cera, e você vai pintar, tá certo? Toda a imagem, tá certo? Sem deixar espaços, sem pintar. Porque como o artista ele usou a tela, ele preencheu totalmente a tela. A nossa tela agora vai ser a folha sulfite. Então nós vamos preencher toda esta folha, tá certo? Aí vocês vão fazendo, vocês podem postar nos grupos a atividade de vocês já feita. Faça com capricho, pessoal. Quando vocês forem pintar, pinte devagar, tá? Para não ficar rabiscado, para não ficar um resultado que você não deseja. Então pense no que você vai fazer, imagine como vai ficar na folha, faça da melhor forma que você conseguir, porque todos têm capacidade de fazer bem feito, tá certo? Então use as linhas, use os tipos de linhas, observe a imagem da obra do artista Van Gogh, para que você tenha a sua ideia e coloque ali em prática, tá certo? Então essa foi a minha explicação da primeira parte da atividade de arte. No próximo vídeo eu explicarei para vocês sobre a outra parte da atividade, tá certo? Até logo!